Olá, bem-vindos ao canal Impávido Colosso. Eu sou o Kleber Lucas e no vídeo de hoje nós vamos trazer aqui um resumão da semana, das notícias, enfim, do que foi comentado, do que foi escrito, falado, enfim, televisionado durante essa semana aqui no Brasil sobre a nossa política, enfim, tudo o que está acontecendo e o que está para acontecer também. E lógico, nós não poderíamos deixar de fora aí o assunto principal, que foi a aceitação aí pela primeira turma do STF, tornando então o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 nessa primeira etapa, nesse primeiro julgamento, que foi dividido em blocos, o chamado núcleo duro aí do dito golpe de Estado, tornando então Bolsonaro e mais 7 réus nesse processo. Então são algumas notícias que nós vamos comentar, deixa eu trazer aqui para vocês, olha só. A gente vai comentar então a respeito disso que eu falei, os detalhes aí do julgamento penal de Bolsonaro. Ainda vamos falar sobre o cartão de vacina. Gonê pede arquivamento de acusação contra Bolsonaro. O placar da anistia tem 190 votos a favor e permite regime de urgência na Câmara. Ainda, Câmara convida Mike Pence para revelar atos da USAID no Brasil. E ainda, a Justiça da Espanha absolve Daniel Alves de acusação de agressão sexual. Tudo isso e muito mais, então, no vídeo de hoje aqui no canal Impávido Colosso. E vamos começar, então, com a reportagem, enfim, da revista Oeste sobre o julgamento aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá. Vamos ver o que diz aqui, ó. Primeira turma da Corte aceitou denúncia da PGR contra o chamado Núcleo Central da suposta tentativa de golpe de Estado. Na tarde da última quarta-feira, então, dia 26, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu aí de forma unânime tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas por tentativa de golpe de Estado. Com essa decisão, o caso avança para a fase de instrução penal. Ainda diz aqui que nessa etapa, então, vão ocorrer aí a coleta de provas, a realização de perícias e também depoimentos de testemunhas. Estima-se que até 320 pessoas possam ser ouvidas aí durante o processo. Entre essas pessoas está o governador de São Paulo, o senhor Tarcísio Gomes de Freitas, será uma das testemunhas de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio, então, aceitou aí colaborar e prestar depoimento em favor do ex-presidente. Bolsonaro, então, ele faz aí comparação com o Mensalão, Ele diz o seguinte: no campo político, Bolsonaro compara o seu caso ao Mensalão e afirma estar surpreso com a diferença de celeridade entre ambos. Os réus enfrentam acusações graves, incluindo organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também tentativa de golpe de Estado, além de dano qualificado com uso de violência e deterioração do patrimônio tombado. No total, então, a PGR apresentou aí a denúncia contra 34 pessoas, contudo, os julgamentos, como eu falei, eles ocorrerão em etapas separadas. O STF agendou já para 8 de abril a análise das denúncias contra 12 acusados relacionados aí ao caso. Depois da fase de instrução processual, inicia-se o prazo para as alegações finais, as quais permitem que as defesas contestem as provas apresentadas pela PGR. Bom, o que aconteceu então foi o seguinte: Bolsonaro e mais 7 pessoas se tornaram então réus aí nesse processo, nessa primeira etapa. Dia 8 agora tem mais 12 pessoas que vão ser aí julgadas, se vão se tornar réus ou não, Não sei quais são essas 12 pessoas, não tenho aqui a lista, mas enfim, tudo indica que elas vão virar réus aí por esse tribunal aí inquisitório chamado primeira turma do STF. Agora tem umas coisas interessantes, Todo esse processo que está sendo levantado, enfim, essa narrativa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e essas outras 34 pessoas, tem tudo a ver com a delação ou com as delações do Mauro Cid, que ao total foram 9 delações. Até houve ali um questionamento, a defesa de Bolsonaro, inclusive, está muito... digamos que está muito assim esperançosa com as falas de Luiz Fux, que pode abrir aí de alguma brecha, inclusive até pedir aí a anulação dessa delação premiada aí do Mauro Cid, O Fux, então, ali na sua fala, ele falou algumas coisas, ele disse que não vê com bons olhos, Pelo menos algo nesse sentido, essas 9 delações aí feitas pelo Mauro Cid. Até tem um áudio, do passado em que o Mauro Cid falou o seguinte, que a narrativa está pronta, então a Polícia Federal só queria que ele confirmasse as narrativas, aquilo que a Polícia Federal achava, dizia que era verdade, então era para o Mauro Cid assim confirmar. Segundo ele, a narrativa já estava pronta. Bom, diante disso,
Nós temos aqui uma outra matéria que nós vamos falar agora, que é a respeito do cartão de vacina. Então, Gonê pede arquivamento de acusação contra Bolsonaro. Segundo aí a Procuradoria-Geral da República, decidiu, portanto, na quinta-feira, dia 27, solicitar o arquivamento da investigação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a alegada fraude no cartão de vacina. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, explicou que não há elementos suficientes para sustentar a acusação por falsificação de dados no sistema de informações. Para o chefe do Ministério Público Federal, a denúncia ela não poderia ser aceita com base apenas nas declarações de Cid, sem provas concretas que amparem a acusação. Olha só que coisa interessante. Então, ou seja, para esse caso, né, do cartão de vacina, as delações ou as acusações, que estão todas no mesmo escopo, né, da suposta tentativa de golpe de Estado, para esse caso, a delação do Mauro Cid não valeu, não encontraram provas suficientes. Agora, será que também não é o mesmo caso com essa outra acusação, né, onde o Bolsonaro agora e mais 7 se tornaram réus no Supremo Tribunal Federal, baseado em a delação, em uma das delações aí do Mauro Cid? Ou seja, numa delação, né, porque foram 9 para se chegar em uma. Então, é um assunto aí para a defesa ficar de olho. Até teve o pessoal aí daquela emissora grande que disse que o pessoal aí, a PGR, não acertou o time, né? Não era a hora do Paulo Gonê pedir arquivamento aí a respeito do cartão de vacinas, porque isso, segundo a velha mídia, aí, vai abrir brechas para que a defesa de Bolsonaro venha então aí contestar de forma mais robusta essa delação do tenente-coronel Mauro Cid. Então tá aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, ainda prosseguindo aqui com essas notícias da semana, temos aqui também que tem tudo a ver, né, com o que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal, né? A respeito da anistia. Então, o placar da anistia tem 190 votos a favor e permite regime de urgência na Câmara. Ou seja, mais de um terço dos 513 parlamentares da Câmara dos Deputados apoia a anistia aos presos que participaram dos protestos em 8 de janeiro de 2023 em Brasília. O movimento, em busca de perdão, tem entre os líderes o ex-presidente Jair Bolsonaro. Conforme o placar da anistia do jornal Estadão, a Câmara já soma ao menos 190 votos a favor da anistia. Tem gente que diz que esse placar é maior, que já chega a quase 300 votos, não sei. Esse número ele é mais do que o suficiente para garantir, então, a apresentação da urgência do projeto de lei, né, o PL, no plenário da Câmara, conforme proposta apresentada pelo Partido Liberal. O movimento está a 67 votos de atingir a maioria absoluta da Câmara. De acordo com a pesquisa, 190 são a favor da anistia, 126 são contra e 104 não responderam. O projeto ele precisa de maioria simples na Câmara. Para um projeto de lei ir à votação na Casa, é preciso haver pelo menos 257 deputados aí na sessão. O texto, desse modo, recebe aprovação com votos da maioria simples, isto é, metade mais um dos parlamentares presentes. Do total de entrevistados, 420, 82% da Casa responderam às 3 perguntas sobre o tema. Conforme o levantamento do jornal, os deputados podiam escolher as opções sim, não ou não quero responder. A principal questão se eram a favor ou contra a anistia. O tema da anistia começou a ganhar força no Congresso Nacional em 2024, quando o ex-presidente Bolsonaro passou, então, a defender aí o indulto, ou seja, está ganhando fôlego aí esse projeto, então ele tem tudo aí para ir para frente. Vamos prosseguir aqui, ó. A Câmara, ou seja, a CREDEM, né, a Comissão aí de Relações Exteriores, aprovou o convite ao ex-secretário de Trump, o senhor Mike Pence, para revelar os atos da USAID no Brasil. O requerimento, então, do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional, a CREDEM, na quarta-feira, dia 26. O texto prevê a realização de uma audiência pública com a presença de Mike Pence, ex-funcionário da Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, a USAID, em assuntos internos do Brasil. Aí fala que essa agência foi criada há mais de 60 anos para ajudar aí ONGs, né, em mais de 100 países, na África, na Ásia e na América Latina, além do Oriente Médio e também da Europa Oriental. E, ou seja, essa agência ela gasta aí cerca de 50 bilhões de dólares por ano,
então com essas ajudas aí humanitárias. Segundo Sóstenes, recentes denúncias sobre a atuação da USAID no Brasil suscitaram preocupações acerca da soberania nacional e também da integridade de nossos processos democráticos, fecha aspas aí para o deputado Sóstenes Cavalcante. Entre 2023 e 2024, a agência destinou cerca de 267 milhões de reais apenas a ONGs brasileiras, de acordo com o deputado. Diante desse cenário, é fundamental que essa comissão ouça o relato aí do Sr. Mike Pence. E em uma entrevista que ele deu aí para o Steve Bannon, esses tempos, né, alguns meses atrás, alguns dias atrás, ele falou o seguinte, olha só, eu vou tentar ver se consigo colocar o vídeo dele aqui, senão, não sei se vai sair o áudio não, mas vamos tentar aqui, deixa eu ver. And when populist waves swept the world in the US in 2016 with Trump, and with what happened all over Europe with Marine Le Pen and Matteo Salvini and Nigel Farage, USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free... Vou ler o que fala a reportagem. Segundo Pence, a USAID financiou e coordenou uma ampla operação de censura e controle de informações no Brasil, com o objetivo explícito de minar o apoio ao ex-presidente brasileiro descrito por ele como o Trump tropical. E segundo ele, se não fosse a USAID, ou se a USAID não existisse, Bolsonaro ainda seria aí o presidente do Brasil e o Brasil ainda teria uma internet livre e aberta. Então, eu acho que foi aí uma importante decisão do presidente aí da comissão, né, que é o Felipe Barros. Essa comissão era para ser presidida aí pelo deputado o Eduardo Bolsonaro, mas o Eduardo Bolsonaro está exilado nos Estados Unidos após aí a forte perseguição, né, do ministro Alexandre de Moraes, a pedido de deputados de esquerda, do Lindenberg Farias e também daquele outro deputado lá de Minas Gerais, para que fosse então apreendido o passaporte aí do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro resolveu se licenciar aí do seu cargo, né, do seu mandato como deputado federal e que assumiria a presidência aí da CREDEM, para ficar exilado nos Estados Unidos e prosseguir de lá as tratativas, enfim, né, tem muita coisa acontecendo por lá, muita coisa que a gente já ouviu falar, já tem, né, sanções aí que estão aí previstas para os ministros, né, especialmente para o ministro Alexandre de Moraes, Paulo Gonet, enfim, outros nomes também. Então, além disso, tem muitas outras coisas ainda que a gente não sabe, mas que estão em processo lá nos Estados Unidos e esse pedido, então, aí da CREDEM para essa audiência, e agora não sabemos se será presencial ou por videoconferência com Mike Pence, com certeza vai ser muito importante para elucidar aí essas afirmações, né, do próprio Mike Pence, dizendo que se a USAID não existisse, não estivesse atuando aqui no Brasil, né, diretamente, Bolsonaro seria aí presidente da República. Então, ou seja, é uma coisa para se investigar, né, como que uma agência, enfim, algo do exterior, estaria agindo aqui dentro do Brasil, minando então a soberania brasileira. Bom, vamos falar agora aqui da última reportagem que saiu hoje, inclusive, e que também não tem a ver aí com a política diretamente, mas é algo interessante, algo importante aí para a gente parar para pensar e analisar. Justiça da Espanha absolve Daniel Alves de acusação de agressão sexual. Por unanimidade, o Tribunal da Catalunha considera que o testemunho da denunciante não corresponde à realidade. Portanto, o Tribunal de Justiça da Catalunha, na Espanha, absolveu nesta sexta-feira 28 o ex-jogador de futebol Daniel Alves da acusação de agressão sexual. A corte considerou insuficiente o depoimento da jovem que o acusou, em decisão unânime entre os juízes. Inicialmente, então, a condenação de Daniel Alves era de 4 anos e meio de prisão por um suposto ataque ocorrido no banheiro de uma discoteca em Barcelona na madrugada de 31 de dezembro de 2022. Depois de passar 14 meses em prisão preventiva, Daniel Alves foi liberto em 25 de março do ano passado, ao pagar uma fiança de $1 milhão, ou seja, cerca de 5,4 milhões de reais. Durante todo o processo, ele negou aí as acusações.
A defesa do ex-jogador apresentou um recurso que foi aceito pela justiça catalã. A medida permitiu que ele respondesse então às acusações de liberdade provisória e tal. Por sua vez, a promotoria de Barcelona então pediu aí o aumento da pena e tal, aquela coisa era toda. Já o tribunal rejeitou esse pedido e, além de rejeitar, absolveu Daniel Alves ao considerar que o depoimento da jovem é insuficiente para sustentar uma condenação. Ou seja, Daniel Alves, ele está livre das acusações do que aconteceu. Agora deixa eu falar um negócio para vocês. Eu não estou aqui para defender Daniel Alves. Eu sei como é que é. A gente sabe, você também sabe como que funciona, como que é esses jogadores de futebol famosos, né? Especialmente aí Daniel Alves, o próprio Neymar também, né? Sempre envolvido em polêmicas aí com mulheres e tudo mais. Então, ou seja, é muito complicado você pegar e dizer não, houve uma violência, houve algo nesse sentido, sendo que, na maioria das vezes, não houve. E aí o que acontece? Quando realmente há uma violência, aí as mulheres acabam sendo descredibilizadas por essas situações. Até agora, vou falando um pouco nesse assunto, saiu aí de ontem para hoje também está pipocando aí em todos os jornais, enfim, em todos os portais, a respeito de uma acusação de estupro, veja bem, uma acusação de estupro da ex-assistente aí de palco do Danilo Gentili, a Juliana Oliveira, né? Para cima aí daquele repórter ali, agora até me fugiu o nome aqui, enfim, fizeram uma brincadeira lá e aí esse repórter que sinceramente me fugiu o nome justo agora, né? Ele desceu ali vestido enfim, aquelas palhaçadas toda que é feita lá no Danilo Gentili, mas isso também foi feito há quase 9 anos atrás. E aí só agora, quando a Juliana foi aí demitida, ela veio a público, né, fez uma denúncia no Ministério Público dizendo que houve uma tentativa de estupro. Foi uma brincadeira muito de mau gosto, diga-se de passagem, né, por sinal. Otávio Mesquita, lembrei, né? Otávio Mesquita, enfim, todo mundo conhece, sabe como que ele é. Aí fez ali uma brincadeira com a Juliana e passou todos esses anos, ela não fez nenhuma acusação, não falou nada, e também, se não tivesse gostado, poderia ter pedido para que o quadro não fosse ao ar, enfim. Então são essas situações. O caso também aqui do Daniel Alves também aconteceu lá com o Neymar aquela vez, então, ou seja, é bastante complicado. Agora, resta saber como que vai ser reparado aí a figura, né, do Daniel Alves, como que vai ficar agora todo esse tempo que ele teve preso durante 14 meses e mais esse tempo que ele está em prisão domiciliar, né? E essa multa aí que ele pagou, cerca de quase 5,5 milhões de reais. Então, o que vai ser feito aí para que seja ressarcido, enfim, de alguma maneira aí o Daniel Alves. Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou aí do nosso vídeo, né, do nosso trabalho, queira se inscrever se você não é um inscrito, deixar o seu like, também apertar aí, né, o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal Impávido Colosso. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.